Hoje nós vamos iniciar mais uma reunião do nosso ambulatório de endocrinologia do exercício, hoje com um tema bem interessante, é, Exercise Snakes, que vai ser apresentado pela R1 Mariana. Então, Mariana, por favor, comece a reunião. Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Melissa, eu sou residente do primeiro ano do programa de residência de Medicina do Esporte e do Exercício da Escola Paulista de Medicina. E hoje eu trouxe esse tema, Exercise Snacks, né? Eu deixei aqui o nome em inglês mesmo, porque é assim que está na literatura e eu não vi nenhuma tradução literal ainda, e aí eu optei por deixar assim. Esse tema surgiu numa discussão de caso, umas semanas atrás, que o Dr. Chris trouxe esse tema durante a checagem, né, dos casos, e aí eu achei que seria um tema interessante para a gente saber um pouco mais, para a gente conseguir prescrever com mais dados para os nossos pacientes, né? E como isso poderia se encaixar na vida deles. Então, vamos lá. Então, um sumário aqui do que eu vou falar. Eu vou primeiro fazer uma explicação breve sobre o que são esses exercise snacks. Depois eu vou falar um pouco também sobre as vantagens em relação ao modelo tradicional que a gente tem de prescrição de exercício físico, os benefícios, então, o que a literatura traz até agora de benefícios cardiovasculares, metabólicos, né, desse tipo de abordagem, e os desafios para o futuro, né, o que mais a gente precisa estudar e saber mais para a gente poder prescrever com mais confiança esse tipo de atividade. Então, vou começar aqui com a definição. Então, o que são os exercise snacks? Na realidade, cada estudo trouxe um protocolo diferente. Então, assim, o que caracteriza eles, basicamente, é um exercício realizado geralmente mais de uma vez ao dia. Então, são divididos em 2 a 3 vezes ao dia. Curta duração, eu vi aí uma duração de 5 a 10 minutos nos estudos que eu vi, e de alta intensidade. Então, essa característica do tempo curto, um tempo pequeno, com uma intensidade alta, é o que caracteriza em essência esses exercise snacks. E eles são divididos ao longo do dia. Então, tem estudo que fez protocolos de 3 vezes por dia, 5 minutos, sendo 1 minuto um exercício diferente em máximas repetições. Ou teve também estudo que fez, poxa, o paciente fica 9 horas sentado o dia inteiro. Então, a cada hora dessas 9 horas, ele vai levantar e vai fazer 30 segundos de uma subida de escada rápida, sabe? Então, variou bastante. Mas o que eles têm em comum é essa questão da curta duração e alta intensidade. Então, o que são os potenciais benefícios dessa prática? São sessões curtas e intensas que podem melhorar a saúde metabólica, aumentar a sensibilidade à insulina e reduzir o risco de doenças vasculares. E é uma abordagem prática, então surgiu como uma alternativa para pessoas que têm pouco tempo para realizar os treinos diários ou pouca disponibilidade de recurso também, como uma alternativa mesmo para esse tipo de paciente que não consegue fazer o que é a recomendação atual de prescrição de exercício físico. Então, aqui, basicamente, o que eu já falei, eu trago essa figura nesse artigo, que o objetivo é quebrar esse comportamento sedentário em pílulas de exercício, seja de escada ou bike, ou até exercícios feitos com o próprio peso do corpo, subida de rampa, e esses exercícios divididos ao longo do dia trariam benefícios cardiorrespiratórios, diminuiriam as doses dentro do sangue de insulina, glicose e lipídios, e aumentaria a circulação vascular também. Então, quais são as potenciais vantagens? A gente tem que o comportamento sedentário está associado a um aumento de mortalidades e risco de doenças cardiovasculares por si só. A recomendação do OMS que a gente tem atualmente, que são lá os 150 minutos de exercício moderado ou 75 minutos de exercício intenso,
tem baixa adesão atualmente, pois exige tempo e muitas vezes equipamentos também. Então, surge como uma alternativa, porque não tem necessidade de tanto planejamento assim ou equipamentos, e pode ser incorporado nas atividades do dia a dia, como tem alguns artigos que trouxeram essas atividades incorporadas, inclusive no ambiente de trabalho, parando de hora em hora por 20, 30 segundinhos para fazer um estímulo intenso e depois volta para o trabalho. E o que os estudos, então, trazem de benefício cardiovascular? Teve um estudo que mostrou, né, alguns estudos mostraram, na verdade, um potencial aumento do VO2 máximo e pico de potência nos artigos que testaram exercícios aeróbicos, como exercise snacks. E isso em comparação aos adultos sedentários, devido à ativação de cascatas intracelulares de produção de ATP. Então, a chave aqui é que essa alta intensidade nesse tipo de intervenção parece oferecer um estímulo adaptativo importante para esse resultado positivo. Então, teve esse benefício da capacidade cardiorrespiratória, apesar desses indivíduos ainda serem considerados fisicamente inativos, de acordo com as diretrizes atuais de recomendação de atividade física. Então, se for pegar a quantidade de tempo que eles ficam fazendo exercício físico na semana, dá abaixo daquela recomendação da OMS. Mas, apesar disso, já há algum benefício em fazer essas pílulas de exercício. Então, quebrando o comportamento sedentário. Quando a gente está muito tempo sentado, muitas horas sentados, tem uma diminuição do fluxo sanguíneo. Então, quebrar essas horas sentadas em pequenas porções de exercício mesmo, traz um benefício do fluxo arterial, aumenta a circulação, reduz os níveis séricos de insulina e ácidos graxos, e também alguns estudos mostraram essa redução dos triglicerídeos e aumento da mobilização de gorduras como substrato energético, inclusive na manhã seguinte dos exercícios. Então, assim como a gente sabe dos exercícios tradicionais tem um benefício tanto no dia quanto no dia seguinte, esses exercise snacks também estão mostrando que tem esse mesmo benefício, tanto no dia quanto no dia seguinte. E esse aqui é um dos gráficos de um desses estudos que mostrou aqui, comparando a linha tracejada nos dois gráficos, são os indivíduos que ficaram no grupo controle, né, os sedentários, e a linha contínua são os exercícios, os pacientes que fizeram os exercise snacks. Então, em cima a gente tem a insulina plasmática e embaixo a gente tem os lipídios sanguíneos. E a gente pode ver que teve uma redução estatisticamente significativa, tanto na insulina quanto nos lipídios do sangue, em comparação ao grupo controle. E como que os exercise snacks podem ajudar também no controle glicêmico? Eles tem esse estudo que eu trouxe aqui nessa apresentação, que pegou pegou um grupo de pacientes, todos eles com uma resistência à insulina, mas ainda não diabéticos, e deu para eles dois tipos de intervenção. Em um eles faziam 30 minutos de um exercício moderado todos os dias, e no outro eles dividiam em 3 vezes de 10 minutos no dia. Então, uma vez de manhã, uma vez à tarde e uma vez à noite. E esses exercícios eram intensos, nesses 10 minutos, e eram 30 minutos antes das refeições. Eles queriam ver qual que era o impacto desse exercício curto e de alta intensidade na glicemia, em indivíduos que já têm a resistência à insulina. Então, esses são os 3 gráficos. Então, o primeiro gráfico é do café da manhã, o do meio é do almoço, e o terceiro é pós o jantar. E aí a gente tem a aferição da glicose sanguínea, né? E a gente pode ver que a linha tracejada é o dia da intervenção do exercício contínuo, e a linha mais forte após os exercise snacks. E teve uma diferença estatisticamente relevante
na diminuição da glicemia plasmática pós-prandial após o café da manhã e após o jantar. Então, os resultados aqui, mais escritinho, melhor. Os exercise snacks diminuíram a média de glicemia pós-prandial nas 3 horas seguintes à refeição, após o café da manhã e o jantar, em comparação com o dia do exercício contínuo. E a média glicêmica em 24 horas no dia do exercício e também no dia seguinte foi menor na intervenção dos exercise snacks em comparação com o exercício moderado contínuo. A variabilidade glicêmica também foi 35% menor no dia dos exercise snacks comparado com o exercício contínuo. O exercício contínuo não teve efeito na média da glicemia pós-prandial nas 3 horas seguintes às refeições. Então, a gente falou um pouco dos benefícios cardiovasculares, né? Um pouco também sobre o controle glicêmico. Agora, será que o que os estudos mostram em relação ao ganho de massa, manutenção de massa magra? Então, teve esse estudo aqui, ele pegou um grupo de mulheres que era considerado sedentário, né? Fazia menos de 2 vezes na semana de exercício resistido na semana, perdão. E por que isso tem relevância? Porque hoje a gente tem os dados, né, que a perda de massa magra começa por volta dos 30 anos e essa perda vai aumentando, chegando até 10% aos 50 anos de idade. A recomendação atual de exercício resistido é de 2 vezes por semana, como prevenção dessa perda de massa. Porém, apenas 10 a 30% dos adultos seguem essa recomendação, sendo essa porcentagem menor ainda em mulheres. E nesse estudo, que foi de 12 semanas, e as participantes faziam 10 minutos de exercício resistido com peso corporal mesmo, 10 minutos por dia, mas era intenso. Então, elas tinham que fazer o máximo de repetições possíveis dos exercícios usando o próprio peso do corpo. 10 minutos, 5 vezes na semana, e durante 12 semanas. E esse estudo mostrou aqui o grupo controle na primeira fila, né, e a segunda o grupo de intervenção. Então, teve uma diferença estatisticamente relevante de aumento de massa muscular em comparação com o grupo controle. Então, a gente vê que esses exercise snacks têm um potencial também para ajudar na manutenção de massa magra ao longo da vida. Então, também foi feito um estudo na população idosa, em que também pegaram 20 participantes idosos para fazer esses exercise snacks, mas esse estudo foi só de 28 dias. Era 28 dias e os pacientes faziam exercícios também com o peso do corpo 2 vezes ao dia. Isso só pelos 28 dias. Então, os resultados desse estudo foram promissores. Teve uma tendência de aumento de força e potência muscular após a intervenção. Não teve, assim, um resultado que foi estatisticamente relevante, tanto para a força quanto para a potência, porém, a gente tem que lembrar também que foi um estudo de 28 dias, que foi muito curto. Então, tem aí uma tendência de que se a gente fizesse, talvez, um estudo mais longo, quem sabe a gente não conseguiria comprovar mesmo esse aumento de força e potência. Mas houve, como resultado, um aumento, sim, da funcionalidade. Então, teve uma melhora significativa no score do Senta e Levanta em 1 minuto, que é um dos parâmetros que a gente usa aí para avaliar a funcionalidade do idoso, né? E o que chamou também a atenção desse último estudo foi a aderência à intervenção. 98% dos participantes completaram o programa e também uma grande maioria falou que teria condições, né, gostaria de continuar. Então, a gente vê como que esses exercise snacks podem ser inseridos e tem uma chance de ter uma alta aderência nos pacientes. E quais são os desafios daqui para frente? Então, as características exatas necessárias para maximizar os benefícios desses exercise snacks ainda estão para serem determinados. Então, quanto que é a intensidade, quanto tempo, quantas vezes ao dia, sabe, por quantos meses, que seria o ideal para já ter um benefício estabelecido, sabe? Essas notas de corte a gente ainda não tem. Então, além disso, também é necessário investigar
os impactos psicológicos e comportamentais dos exercise snacks. Então, será que fora do laboratório, fora de um ambiente de estudo científico, os pacientes realmente adeririam a esse tipo de programa? Será que é viável no trabalho deles, a cada hora, durante 9 horas do dia, fazer algum exercício físico todos os dias que eles estiverem trabalhando? Como que seria a aderência, né, no mundo real? E, bom, para concluir, então a gente tem que o comportamento sedentário é relacionado a desfechos desfavoráveis por si só, e os exercise snacks surgem como uma alternativa para lutar contra o sedentarismo, principalmente em idosos e pessoas com limitações físicas ou sociais para praticar atividades físicas em suas formas tradicionais. E os estudos mostram, então, que os exercise snacks são uma forma interessante para melhorar a saúde cardiovascular, estimular a manutenção de massa magra e melhorar o controle glicêmico em pacientes sedentários. Essas são as minhas referências e é isso. Obrigada. Oi, Melissa. Eu queria que você comentasse o que que você achou dos trabalhos e como é que você vai usar isso na sua prática com seus pacientes. Então, o que eu pensei foi que, bom, é claro que lá no SET a gente está numa amostra diferenciada, né, em que a maioria faz exercício físico e por isso que está lá e tal, mas eu acho que fora desse ambiente, a gente vê que muitos pacientes são sedentários e não tem como ir para uma academia, a rotina não permite, ou mesmo não tem recursos financeiros para conseguir praticar essa atividade física. Então, eu acho que seria uma forma da gente conseguir mostrar para esse tipo de paciente que ele já pode colher algum benefício com pouco, sabe? Com só o peso do corpo, dividir ao longo do dia, nem que seja 2 vezes ao dia, 10 minutinhos, já traz um benefício, coisa que eu realmente não sabia antes de estudar esse tema, e eu acho que não é uma coisa que a gente vê muito por aí. Por isso que eu achei legal trazer, para a gente saber realmente o que a gente já tem de evidência, para a gente conseguir melhorar a saúde da população como um todo, porque não é todo mundo que tem essa viabilidade de pegar e fazer exercício 150 minutos na semana, 75 minutos de exercício vigoroso. Não é essa a realidade, principalmente no Brasil, né? Então, eu achei interessante falar desse assunto para poder falar para esses pacientes, tentar bolar uma estratégia, conversar com eles o que funcionaria melhor na rotina de cada um, porque, pelo que eu entendi, se encaixaria na rotina, eu acho que de quase todo mundo, assim, sabe? 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite, sabe? Se comprometendo ali, ele já poderia ter benefício. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que você tem total razão, acho que você apresentou super bem. De uma maneira bem clara, didática. Eu queria te perguntar uma coisa. Na hora que ele fala de benefício cardiovascular, ele coloca assim, qual foi a proporção de benefício, o quanto beneficiou, o quanto melhorou. Ele coloca assim parâmetros em termos de pressão, frequência cardíaca, ou ele fala genericamente. Esse estudo que eu vi, ele mede o VO2 máximo. Então, foi feito um teste ergospirométrico antes e um ergospirométrico depois. Mas em relação à pressão, frequência, eu não vi. Mas eu vi essa questão do VO2 máximo e a potência de pico, porque foi feito em bicicleta esse teste, entendeu? E aí eu só vi mais sobre esses dois parâmetros. Eu realmente não vi ele falando muito sobre a questão da pressão e frequência cardíaca. Mas é isso. Não sei se. E você lembra o quanto melhorou e a duração do estudo? Ai, putz, desse específico, era o primeiro, eu não me lembro Não se quanto. preocupe se você não lembrar, mas que é uma coisa que eu acho que é importante também, né? Porque a gente, como ele falou também, você tem uma tendência a preservar a massa muscular, mas a gente não pode esperar também que tenha um ganho de massa muscular, né? Sim. Então, eu acho que é importante a gente ver nessa questão de
Principalmente para a gente, nem tanto para falar isso para o paciente, mas para a gente saber o que que a gente pode esperar em termos de realmente melhora da capacidade cardiopulmonar e do tempo que é necessário para esse tipo de exercício promover alguma mudança significante nesses parâmetros, né? Então, isso que eu É, acho que é bem. o que eu entendi, assim, também, até uma coisa que eu ia comentar, que eu entendia mais como uma redução de danos também, sabe? Do exercício, porque também não dá para esperar que vai ter uma super hipertrofia fazendo isso, mas é meio que talvez diminuir a perda, sabe? Assim, Exato. é É, para ter um pouco mais de saúde, né? Mas assim, não vai também ter aqueles benefícios robustos do que é hoje exato. recomendado. Mas eu acho que é uma boa redução de dano, que eu acho que muitas vezes nem o paciente tá sabendo que dá para fazer desse jeito, ou enfim. Eu acho que é uma boa alternativa de redução de danos, assim. É essa a impressão que me deu também. Eu queria ouvir a opinião dos educadores físicos. Vocês falam o que é que vocês acham? Falo. Eu só tenho uma perguntinha antes. Esses estudos, qual que era o critério de exclusão dos pacientes? Você lembra? Ó, eu vi que, por exemplo, o de idosos, eles não podiam ter nenhuma limitação osteomuscular, né? E eles também excluíram idosos que tivessem alguma comorbidade. Então, eram idosos rígidos. Aí eu vi que a maioria, por exemplo, esse da resistência à insulina, a mesma coisa. Não excluíram pacientes que estavam tomando remédios. Então, assim, a maioria dos estudos foi mais com uma população mais saudável, pelo que eu entendi, sabe? E eles colocam até isso como uma coisa para se procurar pesquisar mais no futuro, no sentido de como isso atuaria com pacientes com comorbidades de fato. Mas Uhum. é isso a pergunta? Eu não sei se eu respondi. É essa sim. Eu perguntei justamente porque o que me preocupa é isso. A gente sabe que pouco é melhor do que nada, né? Então, que bom que eles fazem alguma coisa. Mas a minha preocupação é pacientes que tenham já outros comprometimentos, né? Muitos têm desgaste de joelho, artrose de quadril. E eu mesma já tive essa experiência, sabe? De falar pro aluno, sobe a escada no ritmo 3 degraus da sua casa, do seu condomínio, num ritmo mais acelerado. E aí o tiro saiu pela culatra total, porque aí ele desencadeou uma condromalácia, que já devia provavelmente estar ali. Aí ele ficou mais tempo parado ainda, e não pôde. Aí ele pegou meio que uma aversão, acho que exercício não é para mim mesmo. Então, o que me preocupa são esses casos, né? E a gente tem que olhar sempre o paciente como um todo, né? Ele não é só o diabetes, ele não é só a obesidade. E normalmente o obeso já tem um comprometimento articular que vem aí de todo o sobrepeso e outras questões. Então, eu acho legal, eu acho muito interessante, eu acho que é uma ótima alternativa. O Vitor Matsudo já falava isso lá nos anos 90, né? De dividir atividade durante o dia. E essa questão agora de dividir em alto nível, numa intensidade mais severa, maior, acho que é bem interessante, só acho que a gente tem que pesar bem. E não sei se ali numa consulta no consultório, a primeira vez, segunda vez que você vê o paciente, se você consegue abarcar todos esses problemas, que às vezes eles não falam que eles têm uma hérnia de disco, eles não falam que o joelho dói, e aí você vai colocar eles numa exposição dessa e acaba piorando, ao invés de, faz uma caminhada no quarteirão mais leve, mas pelo menos faça. Então, me preocupa um pouco isso, mas se forem pacientes já conhecidos e talvez com um certo preparo físico, acho perfeito. Se está mostrando resultado, é um bom caminho, sim. E parabéns pela sua apresentação, que foi muito didática. Obrigada.
Boa lembrança. Você colocou um ponto que eu acho que é extremamente importante, né, Adriana? Essa prescrição de exercício de alta intensidade para um paciente que pode não estar preparado para isso. Marcos, você pode dar sua opinião? Então, é maravilhoso a contribuição da Adri, porque é uma preocupação que a gente tem, né? Gente, tá todo mundo me ouvindo? Tá. De que tipo de prescrição a gente vai colocar de acordo com cada realidade, né? Geralmente, eu tô colocando muito isso com os pacientes que passam lá na clínica, fizeram a cirurgia bariátrica. Eu tive uma boa aceitação deles por parte dessa questão de exercícios, esses snacks de exercícios físicos, por conta dessa aversão que eles têm em relação a frequentar espaços de academia, enfim, sair de casa para fazer alguma coisa. Eles têm muita resistência, né? Não tem muito acolhimento quando chegam na academia, e aí atrapalha toda a minha prescrição. Então, na minha receita de treino que eu passo para eles, envolve treinamento de força, ele tem que fazer, o treinamento cardiovascular, que ele tem que fazer, e também essas orientações de interromper comportamento sedentário ao longo do dia. E é incrível, todos eles falam assim, nossa, ninguém nunca falou para mim da importância que é a gente parar, né, de se levantar, a gente parar, interromper esses comportamentos sedentários, e do peso que isso vai ter somando ao longo do dia, né? No fim do dia, a gente vai ver que interrompendo esses comportamentos sedentários, que seja se levantar. Às vezes não precisa, como você bem falou, Melissa, às vezes essa dose aí que a gente está fazendo contenção de danos, mas isso é muito importante, né? A gente fazer essa somatória de pequenas doses, cookies, né, de exercícios físicos, pode parecer bobo para um paciente. Nossa, mas ele falou para eu me levantar e ficar 3 minutos em pé depois de 1 hora? Sim, porque esses 5% que você ficou de exercício, de atividade, né, depois daquela 1 hora sentado, tomando ao longo do dia, isso vai fazer um impacto muito bom para ele, né? E não precisa fazer pular corda, né, fazer 5 milhões de séries de agachamento. Às vezes é parar, né, se levantar, fazer um alongamento. E, em grande parte, eu digo muito isso, né? Às vezes o feijão com arroz bem feito, ele é muito melhor, e todo dia, né? Ele é muito melhor do que um prato super mega elaborado de vez em quando, né? É o que vai realmente gerar esse resultado. Particularmente, eu vejo isso na cirurgia bariátrica, o que os meus pacientes vêm me relatando, né? Que eles conseguem aderir muito melhor a treinos quando são mais curtos, né? Então, a adesão ela é diretamente proporcional ao tempo de exercício. Então, quanto menor o tempo que eu vejo, no caso, inversamente proporcional, quanto menor o tempo da atividade, mais eles aderem. Então, isso me fez prescrever exercícios físicos, as sessões de treinamento mais curtas para eles, porque eles veem que eles não precisam passar 1h30, 2 horas de treino numa academia. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o quanto que essa pequena orientação básica de interromper comportamento dentário vem ajudando eles, né, a terem melhor resultado. Só fazer aqui um parênteses, Melissa, tem um grande estudo que acompanhou pacientes que fizeram bypass ao longo de 7 anos, e eles viram que o maior fator de impacto para manutenção de peso perdido não foi a academia, não foi o treino na academia, mas foi o comportamento ativo ao longo do dia. Eu sempre mostro isso nas minhas consultas, para dizer assim, olha o peso que tem você ter uma vida ativa no controle do seu peso. Então, para mim, eu adoro esse tipo de orientação, sabe? Porque é simples, é barata e dá para adequar no seu dia a dia. Perfeito. Existem, eu li há pouco tempo um trabalho, Marcos, que é sobre a resistência à perda de peso dos pacientes, né? Por que alguns pacientes não perdem peso? E uma das explicações é exatamente pela redução da atividade geral, da atividade física geral, no momento em que ele não está fazendo exercício. E o paciente da gente, ele tem a impressão de que ele fez aquela hora de exercício e aquilo vai valer por 24 horas, né? Então, ele sempre tem essa impressão. E
muitas vezes, na hora que o indivíduo começa a perder peso realmente, ele cria alguns processos adaptativos que são exatamente para você reduzir seu metabolismo basal enquanto você está em repouso, ou quando você está fora da atividade física. Então, eu acho que é outro ponto que é importante também nesse acompanhamento de paciente submetido à bariátrica. Então, que também diminui os danos, na verdade. Cris, você quer falar alguma coisa? Melissa, parabéns ali pela apresentação. Eu entrei um pouquinho atrasado, porque eu tive problemas aqui. E, Dea, acho que basicamente você, a Adri e o Marcos, né, complementaram muita coisa aí do que a Melissa falou. É um campo que tem vários estudos já. Eu acompanhei a apresentação do Bruno Galan, do Gualano, com o Rochelle no Congresso Internacional de Obesidade. Eles fizeram uma revisão ótima a respeito dos snacks de exercício ali. Basicamente, a Melissa conseguiu resumir tudo, assim, da apresentação. A única coisa, assim, que a gente ainda carece nessa modalidade, vamos chamar assim, é onde que ela vai se encaixar dentro da prescrição do exercício, né? Eu concordo perfeitamente com o Marcos, uma coisa que pode ser, assim, uma estratégia para fazer alguma coisa ou para iniciar um exercício e depois a pessoa, de repente, até pode aumentar, mas a gente ainda tem algumas lacunas muito grandes. Por exemplo, como é que funcionaria metabolicamente esse tipo de exercício nas diferentes faixas etárias? Como é que funcionaria para homem, para mulher? Ou seja, e o snack de exercício, você pode, como o Marcos falou, você pode simplesmente ficar em pé, isso dá diferença na glicose, na insulina pós-prandial em pessoas com intolerância à glicose ou normoglicêmicos, né? E você pode fazer até alguma atividade diferente disso. Você pode fazer agachamento, pode pular, fazer qualquer coisa nesse sentido. E aí você começa a ter estudos que são heterogêneos nesse sentido, né? A gente vai acabar caindo, obviamente, na individualização de cada um, né? Vocês estão falando da pessoa com obesidade grau 3, né? Essa pessoa, o enjoyment delas, né, Marcos, com o exercício, é bem complicado, elas não vão conseguir se adequar e fazer a maioria dos exercícios, das atividades programadas que a Adriana, Marcos, vêm orientar. Então, assim, a gente vai precisar realmente de mais estudos para que os snacks exercises, né, eles passem a fazer parte dessas diretrizes, porque ainda acho que é muito precoce para a gente ver onde que eles vão assumir o papel ali dentro daqueles, juntamente com aqueles 150 minutos e tudo mais, tá? Mas, assim, é mais para colocar as lacunas que a gente tem ainda sobre isso. O tema, eu adoro, é fantástico isso aqui. Eu cheguei a mostrar alguns dados em agosto, e acho que é um campo aberto até para quem se interessar para estudar isso aí. Vocês têm ali no set a faca e o queijo na mão. Gente, mais alguma sugestão ou algum comentário de alguém? Eu tenho. Vamos lá. Não, só para falar para a Mel que foi muito boa a aula, parabéns. E Obrigada. que realmente acho que esses snacks exercises a gente consegue só reforçar aquela ideia com o paciente do comportamento sedentário, né? De não ficar o dia todo sentado, a gente tem essa mania nos nossos trabalhos. Então, levantar mais vezes, evitar realmente o tempo muito ocioso e parado, né? Então, e também a parte do controle glicêmico, eu acho que é uma parte que chama bastante atenção aqui na endocrinologia, né? Reforçar para os pacientes que têm diabetes, às vezes eles têm também dificuldade em aderir a exercícios, alguns deles têm complicações, neuropatias e tudo mais, mas o próprio fato deles não ficarem sentados ou parados após a atividade física e ficarem em pé ou caminhar já teria um benefício gigantesco. Então, eu gosto muito também desse tema, e foi muito boa a apresentação. Parabéns, Mel. Obrigada, Lu. Me ajudou bastante também. Aqui, ideia, só para dar um pouco de
de vida ao que eu comentei com relação ao trabalho. Eu imagino que com um trabalho de uns 4 meses, umas 16 semanas, com os snacking exercises, aí teria que resgatar paciente novo, né? Não necessariamente os pacientes que já estão conosco, porque eles já têm os exercícios. Mas uma maneira de avaliar, por exemplo, como é que fica a gordura visceral desses pacientes, né? Como é que fica, por exemplo, o perfil glicêmico e lipídico, isso é fácil de fazer. Como é que fica a função endotelial desses indivíduos? Isso é fácil de fazer. Se não conseguir fazer com ultrassom, por exemplo, com dilatação mediada pelo fluxo ou complacência de carótida, fazer dosagens mesmo para avaliar a produção de óxido nítrico. São trabalhos simples, mas é o que a literatura ainda carece, precisa de coisas simples, dentre outras coisas que a gente tem como fazer no ambulatório. Marcos, você está com o microfone fechado. Me ouvem agora ou não? Não? Tá vendo? Cris, agora você me levantou um questionamento. Por exemplo, assim, como é que a gente poderia fazer uma avaliação, uma mensuração de uma redução de gordura visceral ou melhora da glicose e dizer que isso foi especificamente pelos snacks exercise, entende? Assim, eu fico pensando como a gente desenharia um estudo dessa forma, de dizer que existe causalidade entre um aumento, né, dos snacks exercises e não foi devido a outros fatores, como exercício físico em geral ou alimentação. Agora eu fiquei com um pouco de dúvida aí. Marcos, é um trabalho difícil de fazer, realmente, né? De controlar isso aí. Tem viés, mas acaba caindo igual trabalhos com relação à dieta. Alimentar, né? Que também tem um tipo de viés. Sendo que você não está vendo a pessoa nem fazer os snacks exercises, nem comer todos os dias a mesma coisa. E até um estudo desse teria que ter um controle alimentar também, porque senão você pode ter viés de interpretação. Mas estudo clínico, é impossível você não ter viés, na verdade, né? Você acaba com algum tipo de viés. É uma coisa para nós, nesse caso, estudarmos e até olharmos como é que foram as metodologias desses estudos que a Melissa apresentou, que a gente já viu, no que tange a minimizar o viés, mas dá para pôr em prática, sim, eu acredito. Porque tem na literatura, poxa. O que eu vi ou eles faziam um dia só, e aí controlava bem a dieta no dia anterior, no dia e no dia seguinte, em dois tipos de intervenção, só que era um dia isolado, daí nesses que via o controle glicêmico, ou realmente eles não tinham mais ou menos como saber, fazia até um recordatório alimentar, mas como você falou, né, 1 mês, 2 meses de trabalho, não dava para saber exatamente, né, então... Para isso, Melissa, é o efeito agudo, né? Quando você tem esse controle. Agora, o efeito do treinamento crônico, que é o que o Marcos perguntou, aí realmente um grau de viés, Marquinho, vai ter. Isso é impossível, né? Eu pergunto isso porque eu estou trabalhando numa cartilha, que há muito tempo o Cláudio está me cobrando, de entregar para os pacientes algumas orientações de snacks exercise. Porque tem um trabalho que, assim, óbvio que esse trabalho especificamente não dá para reproduzir, porque eles fizeram a interrupção de comportamento sedentário a cada 30 minutos. E imagina, a gente não é, de meia hora ficar levantando para fazer 15 agachamentos ou andar 2 minutos é tenso para a realidade, né? Mas eu estou tentando adaptar como a gente poderia fazer uma cartilha do nosso ambulatório para entregar para o paciente essas orientações, entende? Uma coisa mais lúdica, né, ilustrativa. Aí tá meio... Eu estou tendo um pouco de dificuldade nisso. E a gente teria que ter um grupo controle, né, para conseguir extrair daí a questão. Essa é a grande dificuldade, na verdade, nos trabalhos em medicina do esporte, né? E você não sabe se a pessoa treina realmente o que ela está dizendo, você não sabe, né? Então, isso é que gera tanta controvérsia no resultado dos trabalhos. E quando a gente compara com os trabalhos endócrinos, né? Vocês sabem bem disso, o N é muito menor, né? Então, chega a ser frustrante quando você vê o N para
para você chegar e ter aquilo como verdade. Então, eu acho que aí a gente teria que ter realmente um grupo controle, pelo menos que não fizesse nada de exercício, para que a gente conseguisse, pelo menos, colocar a atividade física, o snack como um diferencial, né? Ou tentar fazer alguma coisa que avaliasse o efeito agudo ao invés do efeito crônico, mas o ideal seria o crônico, é o que mais realmente interessa para a gente, né, Cris? Sem dúvida, sem dúvida. Mas carece, né, de informação. Eu acho que ter o grupo controle nem é difícil. Eu acho que o mais complicado é você controlar se o paciente faz mesmo, porque a proposta é ele fazer sozinho, né? Você orienta como fazer e ele faz sozinho. Como que a gente controla isso para um estudo? Agora, em uma última análise, né? Porque tem o efeito do treinamento, a gente sabe que vai ter um viés mesmo, como todo mundo comentou aí, a gente sabe disso, mas até alguém se topar fazer um trabalho para a gente iniciar o jogo, né? Com um efeito agudo, isso seria interessante. Uma função endotelial, por exemplo, pós sessões de snack de exercício, como o exemplo que a Melissa comentou, ou algo relacionado à parte metabólica, isso é uma coisa viável também, com um menor grau de viés, né? Para movimentar o set mesmo no sentido de estudo. Entendi.